Olá, Kingos e Kingos, Kingas, leigos e leigas, fãs de futebol, Kings League, esporte no geral. Estamos começando o nosso episódio de análise da terceira rodada da Kings League Brasil. Tivemos muitos jogos muito bons. Eu acho que quem assistiu todos os jogos teve entretenimento para uma noite inteira praticamente. E não só na Kings League Brasil, mudar um pouco o foco rapidinho, mas é uma semana muito boa para quem é fã de futebol, né? Champions League, competições internacionais no mundo inteiro. E como que tá aí, Pedrão? Como que foi seu fim de semana, sua segunda-feira de Kings League? Fala, fala rapaziada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo. Meu fim de semana foi maneiro. Eu viajei pra São Paulo, fui lá pra evento da empresa lá que eu trabalho, então, né, não me diverti muito, foi mais ali coisa do trampo mesmo, mas tamo aí. Jogos muito bons, né? Então várias coisas a comentar e acho que, cara, depois dessa rodada dupla, essa rodada aqui veio pra de fato firmar, né, quem é bom e quem é bagre. Acho que deu para separar bem o joio do trigo nessa rodada e a gente já consegue pensar em como que a tabela vai terminar, né? É isso. E você, meu querido amigo Pichu, como que você tá? Como que foi de rodada? Superou suas expectativas? Você que tava com bastante expectativa nessa rodada. Cravou o placar de Real Elite Loud. E aí, rapaziada, como vocês estão? Tão de boa? Bom, alguns jogos superaram minha expectativa, sim. Teve um jogo em específico que eu acabei botando muita expectativa no pré-jogo, mas me deu sono, com todo respeito aos times envolvidos. E eu acho que nenhuma zebra na rodada, né? Nenhuma zebra. E eu já vou explicar o porquê. E é isso, gostei sim dessa rodada. Muitos jogos superaram minha expectativa. E muito bom. Tá pegando fogo. Clima hostil entre os presidentes. Que seja assim Graças a sempre. Deus. Só tô esperando as cenas lamentáveis. Que beleza, que beleza. Então, vamos lá então. Vamos começar por Real Elite 5, Loud 2. Não consegui assistir o jogo inteiro em si, acabei vendo os melhores momentos depois. E foi um jogo bem movimentado, né? No escalonado tava uma loucura pra lá e cá. Teve o É... chute no travessão do Exaú, que se tivesse entrado, o jogo poderia. A história poderia ter sido outra. Mas aí também teve um chute ali do Real Elite que o Luquinhas tirou de cabeça também, que se tivesse entrado essa bola também poderia ter mudado a história do jogo. Aí acho que deu uma esfriada ali no restante do escalonado. Teve o gol do El, depois teve o gol do Alan de pênalti. A Loud empatou, mas não deu pra Loud. Real Elite mostrou para o que veio, 5-2, conquistou os primeiros 3 pontos. O que você achou do jogo, Pichu? Então, eu falei que tinha potencial pra ser o melhor jogo da noite. E eu acho que realmente foi. Entregou tudo e um pouco mais do que prometeu. Destaque pro veterano, né, de Kings League, o El, que pra mim foi, mano, uma partida Foi eleito absurda. MVP da partida, né? Man of the match, Pra man mim of um the dos, para match. mim um dos concorrentes a Kings da rodada, tá? Mas jogou demais. É o que eu espero do Real Elite. Jogos nesse Nossa, uma nível. pena esse lance. Jogos nesse nível, pelo elenco que tem. Pra mim é o terceiro melhor elenco da competição. E é isso, foi um jogão por tudo que envolvia tanto extra quanto dentro de campo, eles entregaram. E por mais jogos assim na Kings League. E não tem jeito, né? Quando um time começa de patifaria, querer inscrever jogador, quebra de regra, burlar regra, sempre acaba perdendo, né? Parece até que é a magia do futebol. E você, Pedrão, o que você achou do jogo? Foi um belíssimo jogo, né? Rolou provocação dos dois lados, o estádio fazendo pênalti metendo a ligação, né? Aí depois o outro gol e faz o chorinho. Porra, foi incrível assim em termos de entretenimento mesmo. Dava pra ver que tava todo mundo realmente bem pilhado. O El, absurdo, que jogador, cara. Puta que pariu. Muito fã do El Deitou e desde rolou em a. campo. Deitou e rolou em campo, cara. Nossa senhora. Inclusive, nossa, esse lance eu achei muito esquisito. Nossa. Não, esse lance foi uma brincadeira, cara. Isso aí, mano. Não existe jogador de Kings League não bater Nem o com dois estagiário pés, entendeu cara. o que aconteceu. A Eu, cara Não, pelo dele é amor de muito Deus, bom pô. aqui, Pelo ó. amor de Deus. Era só chutar de esquerda ali, pô. Se o Ó a cara cara do tivesse. estagiário. Então. Se o cara tivesse uma canhota que nem a minha,
esquece. Mas aparentemente falta recurso ali pro jogador, né? Mas, bom, foi um jogão, foi bem equilibrado ali no começo, gostei bastante ali nesse escalonado ali, realmente foi muito bom. É um jogo que realmente entregou, era a provocação dos dois lados, era gritaria, cara, nos gols do Real Elite. Nem aparecia o estágio na câmera porque ele tava só ali, ó, xingando os caras assim, tá ligado? Os Aí, dois presidentes bateram muito bem os pênaltis. exatamente. Esse gol E, foi muito cara, importante pra Loud. Com certeza. E veio aí pra Foi. realmente provar, né, que o Real Elite tá aí pras brigas, né? Ele chegou, de fato, né? Eu até comentei no vídeo passado, da rodada passada, né, que, cara, depois desses dois tropeços ali, não é que é tropeço, né, perder pra Fúria e pro G3X, mas enfim. Se é um time pra mim, né, que brigava forte por esse top 3, top 2, quem sabe, tinha que ter chegado, tinha que ter chego melhor. Mas assim, com esse jogo agora contra a Loud já provou que é um time que vai brigar pelas cabeças. É, com E essa a rodada Loud, aqui por também. outro lado, Então. E a Loud, por outro lado, vem decepcionando um pouco. Mas Bastante. assim, continuando no Real Elite, o Davi Lário, um dos fortíssimos aí candidatos a MVP do campeonato, né? Acho que hoje Joga ele e o bola. Jefinho estão mais à frente ali. O Jefinho Lelete, não, o né? Lelete. Lelete. Isso, obrigado. Ele e o Lelete estão mais à frente ali, né? Mas acho que é isso. A Loud ali já mostrou que, pô, não sei se vai conseguir brigar naquelas cabeças lá dos quatro pra ir pro Super Mundial. Eu acho inclusive uma decepção, né? Uma org do tamanho da Loud assim, pra mim era pra ter montado um time muito mais competitivo. E bom, acho que é isso. fica a ver as próximas rodadas, né? Vocês já falaram do lance ali do Luquinhas. Cara, é inacreditável o gol que ele perde e, tipo, é mais um lance que poderia ter mudado o jogo completamente, né? Tava 1 a 0 só pro Real Elite. Tava no comecinho. Não existe você driblar o goleiro. Ali, ó. Mano, ele driblou o goleiro e tentou puxar pra direita, não tinha ninguém. Achei eu fazia aquele gol. Cara, não só puxando para direita, cara, porra, além dele ter puxado para direita, ele ainda chuta por bagulho rasteirinho, pá, só, né, quase que entrega ali a bola pro zagueirão, cara. Foi Não, porra. ninguém entende nada. Sabe Ninguém o que eu entende acho nada. que aconteceu? É, Acabou rolando uma inversão de pressão esse jogo. Porque o jogo, querendo ou não, era uma pressão pro Real Elite que vem de um 0-2. A Loud Sim, já ganhou tá. o seu jogo, mas os jogadores da Loud estavam demonstrando um nervosismo muito a mais no jogo. Parecia que eram eles que estavam 0-2 e tinham que buscar jogo, e tinham que amassar os caras, e tentavam isso de qualquer jeito, enquanto o Real Elite, se você for assistir o jogo, eles só contra-atacaram. Todo o contra-ataque do Real Elite no segundo tempo era gol. Eles só Mas contrataram na limpa. E eles marcaram o gol dobro da carta No secreta gol também, dobro né? Mas gol Da dobro Vilária. carta. querendo ou não, eles também vinham com pressão, porque rolou todo aquele fuzuê pra escrever ou não o Gão, tá ligado? Ele Não, esse jogo era a basicamente- final de campeonato, né? Esse jogo ele tinha que chegar lá e destruir a porra do jogo. E ele não destruiu a porra do jogo, né? Então. Pelo tava contrário, eu muita ainda pressão digo. ali. Exato. Então, assim, os dois lados tinham muita pressão. Tudo bem que, pô, pelo lado do Real ele tinha mais pra essa questão de estar o 0-2, enfim. Mas todo o ambiente ali da partida em si tava mostrando ali o que esse jogo era guerra pros dois lados. Eu queria Acho dar que teve uma pilha de nervosismo na Loud, porque a impressão que me passa, posso estar errado, mas tipo, foi lá, ganhou do Fluxo. Toda a questão da rivalidade dos eSports, chega pra segunda rodada contra o Nivelados, que até a segunda rodada, pô, ganhou o primeiro jogo de 1 a 0, mas ainda viam como um time muito fraco. Aí pode ser que eles tenham sido displicentes, perderam. Aí chega para um terceiro jogo que tem o nervosismo que eles tinham que mostrar, né? O futebol que não mostraram na segunda rodada. E o resultado não veio de novo. Então acho que acabou tendo um efeito de bola de neve. E na próxima rodada a Loud pega a Fúria. Então vai ser mais um jogo que provavelmente pode estar caminhando a passos largos para virar uma decepção aí da Kings League Brasil. Eu queria dar um achava. destaque individual também Por favor. pra esse jogo, que é no Bueno, cara. O Matheus Bueno, ele anulou o Leozinho, ele puxou muitos contra-ataques pro Real. O Leozinho não, o Luquinhas. Ele anulou o Luquinhas da Loud, ele marcou muito bem. Foi o jogo dele, mano. Foi o jogo dele, além do El ali, que fez o hat-trick de 2 gols, né? Sim. O... Não foi? Não, ele só fez Não 2 foi? gols então, né?
Ele fez 2 gols, porque o gol dobro foi do Davi Hilário, né? Foi do Davi, Isso. então. E que golaço do Davi, hein? Golaço, golaço. E outra Matar o participação jogo. importante do Bueno, que ele rouba a bola, ele puxou o contra-ataque e ele que dá assistência pro Davi numa sobra do lance. Então, pra mim, o Bueno aí um dos destaques aí desse jogo. Junto com o Davi, o El. É um time muito bom mesmo. Mostrando que veio, agora tá no campeonato, né? E olha, eu vou falar aqui, dificilmente outro time vai fazer o jogo que o Real Elite fez, tanto contra a G3X quanto contra a Fúria, tá? Sim. É, O contra a G3X saiu só no Golden Goal, contra a Fúria também 4-2, mas foi bem apertado. Realmente mostrou pro que veio. A tendência é que acabe terminando em terceiro mesmo, né? Apesar do susto nas primeiras 2 rodadas, eu acho que esse jogo mostrou que o Real Elite vai brigar mesmo ali pela vaga no Super Mundial, para ficar em terceiro, quarto lugar. enquanto o Real Elite já pegou, eu diria que as 3 pedreiras do campeonato, eu vou dizer assim, tipo logo de cara, os times têm que se preocupar, porque querendo ou não ele vai estar num elevador subindo, se tudo der a lógica, né? Lógico, o futebol não é lógico, mas a tendência é o Real Elite subir e os outros times começarem a ter que se provar ali naquele meio de tabela. Muito deslize. Que tá tudo embolado, né? Tá complicado, Muito tá embolado, complicado muito aqui, embolado. ó. Mas assim, ao mesmo tempo também, né? Agora essa pressão chega ali no time do Real Elite realmente ter que ganhar todos os próximos jogos. Não pode mais vacilar. Já perdeu ali contra a Fúria e contra a G3X. Não pode, por exemplo, deixar de pontuar contra os times ali mais embaixo da tabela. Funkball. Não, Porque tem que eu pontuar não, contra todo isso, mundo. porque eu não duvido nada, por exemplo, o Nivelados ganhar do Real Elite. Às vezes a Sim. surpresa do Desimpedidos também ganhar do Real Elite, ou empatar ali pelo menos, né? Então, enfim, tem que realmente, né, já que perdeu ali os 2 jogos, tem que entrar com tudo ali em todos os outros. Perfeita leitura. Podemos passar pro próximo jogo. G3X e Funkball, um placar que eu vou falar, 6-3 é goleada? 6-3 é goleada, mas é um placar enganoso, porque os 3 gols do Funkball foram achados do... Os 3 foram do Douglinha, né? Foram achados. Douglinha achou os 3 O gols. guerreiro de Acho homem que... só funkball, né? Eu São acho duas linhas que- que jogam nesse time e ele tá tendo que Pelo carregar o volume mundo de nas jogo, costas. poderia ter sido um placar bem mais elástico ali pra nosso Real Madrid da Kings League Brasil. Ó, vamos ser justos, tá? Eu achei, sinceramente, tá? Eu achei o primeiro tempo muito bom do time do Funkball. Eles conseguiram o primeiro tempo inteiro, terminou só 1-0, o que contra a G3X tá legal. 2, tá, né? No tempo inteiro terminou 1-0, não foi? Ou foi? Acho que foi no final foi 2. No final final do acho que- primeiro tempo, então. Mas o esse cara escalonado maior- só tomaram o Isso. gol do Andreas que acabou se machucando, aí Exato, depois que no tragédia, último minuto do inclusive. primeiro tempo o gol do Golaço, Keno, né? né? Andreas. Boa, exato. Então, Ou, uhum. desculpa, só queria falar que o passe que o Tom deu pra esse gol do Keno também foi... Que cara bom. fo- Falei, cara falei, bom. Cara, o Apocão e o Velho Vamp não tão de brincadeira, cara. Quando é pra chegar alguém, mano, chega, porra, o novo Lionel Messi ali da liga. Pô. Sempre chega lá alguém pra realmente, né, ser um wildcard. Inclusive, esse é um assunto, assim, que eu vi ali no Twitter, né, acho que era... Nem lembro, acho que era o nome do perfil. Acho que era Kings League BR mesmo, ou, tipo, algum Que perfil bolão. ali relacionado à Kings League. Depois posso pedir para editor Kuruka colocar o arroba aqui. Mas ele trouxe um texto bem interessante sobre como os wildcards, além do G3X e Fúria, não estão se provando wildcards, né? E eu acho que isso também vai pro Funkball. Então, Se eu não me engano, o Douglinhas foi draftado, né? exato. Os principais jogadores de todos os outros times estão sendo draftados, né? Mas, pô, se fosse pra pensar, né, que nesses 3 wildcards que eram pra ser ali os 3 melhores de cada time, só com Fúria e com G3X que estão sendo realmente os 3 melhores de cada time. Talvez ali o... A não ser os goleiros, né? Aí não tem muito o que fazer. Não, mas os goleiros também, porque os goleiros teve só um, porque tanto o Isaú como o Barata foram 2 wildcards, os 2 estão jogando um absurdo. Inclusive, eu diria Não, que se então, não fossem os 2, os times não estariam É tão exatamente acima na isso que eu tabela. tô falando. Não, então, Ah, isso que sim. ele tá querendo dizer que Tipo, os só wildcards os estão goleiros se provando. wildcards dos outros times. Isso. Ah, sim, tá, entendi. Mas enfim, é uma discussão ali que realmente exige pensamento, né? E os wildcards podem ser mudados,
não duvido nada ali alguns serem já na próxima rodada ali sacados fora. Tem alguns E são os palpites. jogadores mais caros, né? Exato, exato. Então assim, falta realmente ali, né, uma comissão técnica para decidir ali quem que realmente, né, merece esse posto de wildcard, né? Então acho que é incontestável que Fúria e G3X têm os melhores wildcards do campeonato, né? Acho que ninguém fala assim, tipo, o melhor trio no caso, né? Porque também tem o Davizinho que pode estar ali acima deles, né? Mas enfim. E isso tudo com o G3X sem o Kelvin, né? Tudo bem, vai, Emerson Tapioca lá. É. Mas porra, fez O os 2 gols da Tom. vitória. Tom jogou pra caralho, jogou Tom é muito, bom, o Tom muito é mais bom. que muito wildcard Jogou aqui bom. da Kings League, né? Mas enfim, isso é um ponto que a gente pode conversar e voltar atrás pra entender. Mas voltando até o ponto que eu tava falando, eu achei o Funkball muito bem no primeiro tempo. E eu não tô falando, né, pô, é o pior time do campeonato? É o pior time do campeonato. Mas me impressionou bastante o primeiro tempo deles, sabe? Tomaram só o gol ali no escalonado, ficaram o resto do primeiro tempo inteiro ali sem tomar. E eles não estavam ali só na retranca, só na defensiva. G3X estava atacando mais, estava com mais posse de bola, mas foi um jogo bem equilibrado ali na minha visão. Até que, né, depois de um tempo as características individuais brilharam e daí não teve muito o que fazer e foi gol atrás de gol. Mas fica esse ponto positivo ali, né, pra quem sabe uma tentativa de voltar atrás do Funkball, mas imagino que agora já não tenha muito o que fazer, né? Parece até que a rapaziada dá uma diminuída no segundo tempo, porque se for ver no jogo contra o Desimpedidos, eles abrem o 2-1, né? Acho que o Desimpedidos abre 1-0, o Funkball vira pra 2-1, e no segundo tempo acontece apagão, sai perdendo. Só contra o Capim, que foi amasso unilateral ali, começaram perdendo feio, mas tipo, realmente nos primeiros tempos o Funkball tem conseguido jogar, e depois segundo tempo desanda completamente Não e sei se é acabam um perdendo problema o jogo. de físico às vezes, né? A galera cansa. E É, engraçado pode que ser. o G3X geralmente costuma jogar bem do oposto disso. Eles fazem o primeiro tempo bem mais cadenciado pra no segundo tempo de fato meter o caminhão pra cima de todo mundo. E aí, né, foi basicamente ali o encontro, né, de um primeiro tempo muito forte e um segundo tempo muito fraco contra um primeiro tempo mais cadenciado e um segundo tempo muito forte, tanto que eu saiu acho. todos aqueles gols no segundo tempo. Eu acho o Funkball um time com a idade. Se você olhasse os 7 do Funkball que tava no Fut 7, você vê que é um time com uma idade um pouco mais avançada, sabe? É um time um pouco mais velho. E assistindo ao vivo, a sensação que passou em quem tava comentando ali o jogo, assistindo, os próprios presidentes que estavam lá, a sensação que ficou do jogo é que era aquele 1-0, mas não era 1-0, era tipo um amasso de 1-0, tá ligado? Só dava G3X, era só G3X. Parecia que o Funkball tava anulado no primeiro tempo. Muitos comentários de presidentes falando que tipo, sabe aquele 1-0 que é um fake 1-0, que era pra tá mais, era pra... Foi um amasso esse jogo, foi unilateral. E o Funkball tem que abrir o olho, né? É o único time 0-3 do campeonato. O único time usando tudo do campeonato. Eu não achei tão abaixo assim o primeiro tempo do Funkball, até tinha colocado como ponto positivo, mas tá tudo certo, opiniões e opiniões. Não é? E também, né, melhoras pro nosso guerreiro Andreas, né, cara? Melhoras pro Porque, Andreas. Sim. porra, aparentemente, Foi uma queda pelo que eu vi feia. da nota oficial ali do G3X, se eu me lembro bem, ele realmente deslocou ali o ombro. Aí, né, pra colocar de volta tem que sedar ele, pra, né, não dar outros problemas, enfim, e já é confirmado que é desfalque na próxima rodada, pelo menos, né? Não sei se mais, espero que não. Mas enfim, a próxima rodada a G3X vai ter que ir atrás ali de 2 wildcards mesmo, porque o Kelvin ainda não tá de volta. Não sei Será? se o Tom fica, não fica, o Apocão ali ele já falou que já tinha um próximo nome pra próxima rodada, porque eles estão nessa de ficar ciclando esse terceiro wildcard, né, enquanto o Kelvin não volta. Mas enfim, vai ter que achar um outro ali possivelmente. Mas será? Você acha que volta já, Vini? Tava rolando esse papo aí, né? Que talvez por conta da lesão do Andreas, o Kelvin tivesse que voltar uma rodada antes do esperado. Seria legal, mas, cara, ao mesmo tempo, eu acho muito arriscado. importante. Exato, eu acho muito importante ele só voltar quando tiver 100% mesmo, né? G3X Ele tem tem que voltar pro playoff, né? G3X A vaga tá encaminhada, o 3 jogo contra a jogos, 3 Fúria. vitórias. O jogo contra a Fúria é sem ser esse é o próximo. Se puder voltar contra a Fúria, volta. Se não puder, não tem problema também. Eu acho o jogo contra a Fúria o mais importante do campeonato pra G3X. Se quiser Pra pegar classificar em aquela primeiro. semifinal direta, né? Pra Sim. garantir a vaga no. Isso é fato. Se ele puder voltar Na contra a tabela Fúria, seria geral. bom.
Mas é aquilo, né? Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Prefiro Não, o Kelvin ali 100% porque G3X já provou que não é o Kelvin FC, que muita gente falava. Não é Kelvin É, Independência, né? então, todo mundo falava que era o Kelvin Não, mais 6 ali no campo, mas cara, já Em questão mostrou que o de, time é questão extremamente de forte. consistência, são os 3 melhores wildcards da liga, são do G3X. O Rufino, um dos melhores defensores ali, se não ele, o Wembley, que é draftado. O quarto wildcard da O- Liga 3. Eu não diria que são os 3 melhores, mas eu diria que são o melhor trio. Não, eu Individualmente- digo num encaixe de time, pra Aham. mim, é o trio que mais encaixa ali É, dentre fato, todos fato. do... Uhum. Porque você Boa. tem a Fúria, que pode ser esse segundo time, que às vezes parece que o Jefinho joga na do Lelete. E eles ficam nessa às vezes, pra, não sei se poupar um ou outro. Mas eu acho que. E esse assunto dos wildcards também, né? É um assunto que, pô, é complicado, porque querendo ou não, o wildcard ele tem que ser o cara que vai chamar o jogo. Não existe o cara Tem que ser. não resolver partida, pô. O cara foi escolhido, tem os privilégios lá, mas ele, pô, o time confia pra caralho nele, ele tem que resolver, pô. Não existe essa quantidade de wildcard escondido que tá tendo na liga. E pô, os times têm que rever sim seus wildcards, ver como vão fazer, ver o que tá bom, o que não tá. O John Vlogs acho que já deu um parecer falando que se precisar mudar tudo, vai mudar. Vamos ver o que vai ser aí pra frente dos presidentes, mas G3X Tô e gostando Funkball muito do John Vlogs aí na Kings League, cara. foi chovendo molhado, né? Uhum. G3X franco favorito, mostrou isso em campo. Funkball é foda usar essas aspas, né? O pior time do campeonato. Mas é, cara. Não Mas precisa- é o pior time. Mas tá Porra. foda. Inclusive, teve uma. Não é declaração do mascote do Funkball, muito engraçado, mano, que eles soltaram na rede social falando, pô, é complicado isso aí, colocaram o Funkball pra jogar contra os 9 melhores times logo de cara. Essa porra. E, Muito pô, bom. eu sou só um dinossauro, então querendo me matar, não sei o que. Eita. Pô, achei Fica bacana. Fica aí meu respeito, também minha condolência aí, né? Ao menor JP e o resto o triozinho lá do TikTok que vem cantando funk lá, que eles foram lá, né? Declararam ali torcida pro Funkball, né? E F, né? É complicado. O Funkball tá numa situação que. E é uma situação que não é só no campo. Você sente na cabine deles. Tipo, Já teve as declarações, já tá num clima de velório, né? Já Ele, estão tipo, pensando no próximo. quem tava lá na Ariel arena tá abalado. que eu acompanhei essa rodada por alguns presidentes, eu ia trocando pra ver, comentaram que na cabine do Funkball era velório, mano. Eles fizeram 3 gols e eles não comemoraram nenhum, mano. Então, é complicado. Precisam achar um parceiro pro Douglinhas, porque o coitado tá Tá jogando sozinho. jogando Carregando o sozinho. piano, carregando o piano. E com todo respeito ao goleiro deles, que é o Wildcard, foi eleito recentemente o melhor goleiro do mundo de futsal. Verdade. Tem que, pô, aquele gol do Tom foi uma falha bizarra. Não tá. Então, esse é o goleiro. Qual que é o nome dele, inclusive? Eu até esqueci que fugiu aqui É agora. alguma coisa rocha, não é? Tem que Não. buscar certinho, eu não lembro. Mas enfim, ele seria que ser. Eu falo que seria a decepção de goleiro, né? Wildcard, né? Que a gente tem um Barato, que é um absurdo, todo mundo já viu algumas vezes, né? A gente já viu aí também o Rodrigo Rocha, o nome dele. Rodrigo Rocha, boa. A gente já viu aí E tem também 2 o cartões Isaú. amarelos, né? Também. Olha aí. 2 cartões Ele é bem amarelos. agressivo mesmo, ele já fez pênalti, né? E tudo mais. Fez E pênalti tem o no Isaú Agnello também, que numa jogada de dispensa gênio comentário. do Agnello. Cara, o Agnello. Nossa Deu senhora. chapéu, o tirou o amigo goleiro e ia correr pra braço. Haddad de Bagre, mano, cara, que cara bom, que cara bom. O Agnello é uma grande história, né, cara? Porra, mano. Capa de Ele Wing tentou ser Eleven, jogador de né? Futebol, não deu muito certo, mas o Pelé falou que ele é bom, tá ligado? Porra, sabia disso aí, Vini?
Não. Mano, o Agnello tem um vídeo com o Pelé, que o Pelé chega e fala que esse cara é muito bom, tá ligado? Esse cara tem futuro, uma parada assim, tá ligado? Não, acabou, pô. Não, É, não precisa então. de mais nada na vida. Ué. Exato, zerou tudo ali, cara. Mas, Calma aí, vamos cara, ter que fazer um enfim. corte aqui. Que a Candovini travou. Fi. Alô? Então, eu não sei a partir de que momento travou. Opa, Voltamos. voltando. G3X e Funkball. E G3X Acho e Funkball que- foi isso. Valeu, Foi isso, valeu, foi valeu, isso, foi valeu, isso. valeu. Vamos lá pro próximo jogo. Desimpedidos 2, Fluxo 2. Marretada do Thor. Mano, MVP do jogo. E ele entrou na votação do MVP da rodada. e eu vou falar aqui. Thor. Gabriel Menotti, o Thor. O jogo que eu falei que me deu sono foi esse. Cara, que coisa. Difícil de assistir. Horrível. Difícil de assistir, de verdade. Eu achei que ficaria bom no Cara. Shootout, mas ficou pior ainda. E o. Antes de falar dos shootouts, o primeiro gol dos impedidos, do Thor, ele. Vai mostrar agora ali. Ele passa, a defesa do Fluxo tá completamente perdida. Ele passa no meio de todo mundo. Cara, é bizarro o que ele faz. Parece aqueles momentos de que, tipo. Uns contra-ataques que o zagueiro não tá esperando. Não vai ser agora, né? É 10 minutos, Não. já tá o time inteiro. Cadê? Mas é isso mesmo, né? Repito ali É. o que eu falei no vídeo da segunda rodada, né? Pra mim é o time mais desorganizado ali com certeza esse fluxo. Olha aí. É o Thor, né? É o Thor. Free o caralho, mano. Porra. Tá maluco, mano. Mas é, Não, e valeu. Não existe o gol time do feio não Desimpedidos. fazer gol. O time dos impedidos é o. É o time dos super-heróis, né? Que tem o Thor e o Batman. É isso, é isso. Mas eu vou falar, tá? Apesar do jogo ter sido ruim no geral, eu gostei do futebol do Desimpedidos. Já mostrou mais, por exemplo, do que nas duas primeiras rodadas, né? Óbvio que o Sim. adversário ali mais perdido, mais fraco, realmente ajudou. Mas assim, não acho que o Desimpedidos, por exemplo, entra numa briga ali de fato pro Super Mundial, mas se continuar evoluindo, quem sabe? Não Esse descarto. gol do Batman também, Talvez pelo amor de poderia- Deus. Foi um gol. Foi um gol, de fato foi um gol. Mas eu não colocava eles inicialmente, né, como um time potencial, né? Inclusive xinguei bastante ali nas rodadas passadas, mas tá evoluindo. Se continuar mantendo aí o pulso, eu diria que poderia ser, por exemplo, acho que não chega a ser um azarão, mas aquele que tipo briga mais por fora, assim, pela vaga, sabe? Esperava-se Nivelados, que né? terminasse em nono ou décimo e tá ali. Não, Humildemente nivel- fazendo seus pontos. O nivelado eu já diria que é azarão, pensando assim, tipo, perspectiva pré-rodada, né? Pré-começar. Todo mundo pensava que era um time que ia brigar para o último lugar e tá em terceiro, né? O quarto, eu acho. Não, terceiro. É o único E- time com 2 vitórias. A gente já chega lá, né? Mas é o único time com 2 vitórias sem ser G3X e Fúria. Exatamente. Então é um time ali que era um azarão e aí já provou que é, pô, bom. Desimpedidos ali é um time que, pra mim, ia vir pra brigar por aquela posição entre sétimo, sexto, oitavo, nono, por ali, sabe? Mas, quem sabe ali, né, pode pescar uma vaguinha se continuar ali melhorando, né? Nossa senhora, esse shootout. Cara, foi. Porra, não sei se eu falo fricaio, né? Porque assim, não sei se vocês entenderam o que aconteceu. Ele não escutou que começou, né? Ele não Sim. viu que começou, e aí, porra, tanto que ele vai, daí não vai, aí, porra, ele Mas com todo desespera, respeito, né? Perdeu o com tempo. todo respeito ao Caio, tem um baita telão na frente dele com uma contagem regressiva gigante. O cara tá focado na bola, somzinho. pô. Cara, a visão ali do cara quando vai fazer o shootout aqui, ó, bola goleiro, pô. Não tem Mas outra. é fricaio pela Fricaio, salvada fricaio. de voleio. Ele Exato, salvou o gol exato. do Fluxo Ele salvou o ali gol do Fluxo de de voleio, bicicleta. assim, absurdo. Lembra muito aquele lance do Hummels na Champions passada também. Olha aí. Inclusive, nesse shootout teve uma história muito bacana. Que o Bolt do Fluxo, ele é jogador de X1. E o goleiro Ele dele jogou por contra o ex-goleiro, 4 né? anos era o Vitão que tá no Desimpedidos. Exato, ele jogou contra o ex-goleiro, fato. Então. E deu Vitão, E né? perdeu, Deu Vitão sim. no Deu Vitão. Não, ganhou quem conseguiu acertar o gol, né? Porque essa Cara. disputa de shootouts, mano, parecia que não acabava e terminou tipo 2-1 e você pensa, não, pô. Mas Mano. espera aí, como assim?
Cara, Foi bizarro? Desde a época ali do primeiro Super Mundial, eu sempre fui um hater do Thor. O cara, não, porra, puta que pariu, cara. Todo mundo falava que nos treinos, o Thor era o artilheiro do time nos treinos. Era, porra, gol pra caralho. Leão de não treino. sei o quê. Exato. E aí chegava no jogo, mano, o cara era visivelmente um dos piores dentro do time, com todo respeito, bagre. Mas assim, não, porra. E aí, cara, eu juro pra você, cara, eu tava torcendo. Porque, né, teve ali o shootouts, o Fluxo errou ali os 3 primeiros, depois a gente fala ali melhor disso, né. Mas assim, se o Desimpedidos fizesse, ia acabar. Eu tava torcendo pro Desimpedidos errar, só pro Thor bater e errar também. E foi o que aconteceu. Então, cara, eu tô feliz, eu tô assim, cara, me senti ali, né, pleno. Mas, não, óbvio, né, porra, não tô torcendo pra fracasso de ninguém, não tô torcendo pra ninguém se dar mal, né. O cara acabou de falar que queria que os caras errassem o shootout pra ele ver o cara errando e depois fala, eu não tô torcendo cara, pro fracasso de pelo ninguém. entretenimento, não, tamo junto aí, pelo entretenimento, pô. Tomara Imagina que se der volta por tivesse. cima, mas assim, Puta que pariu. tomara que ele dê a volta por cima. Ele foi o MVP do jogo, pô. Não, mas ele não foi true MVP, cara. Porra. E quem foi então? Porra, o telespectador Foi quem pra assistir assistiu. essa porra aí, Foi quem cara. assistiu, foi quem assistiu. Meu Deus. Ô, O e na jogo moral, parecia que outra tinha coisa 3 aqui, horas. Outra coisa aqui. Vai tomar no cu do Toguro, cara. Pela segunda vez ele foi lá bater o pênalti. Eu tava, caralho, o Toguro vai bater o pênalti. Ele desceu, passou reto e foi embora. E foi chorar o cara lá. Eu tenho um ponto Sim. importante sobre esse pênalti do Toguro. Parece que ele tá sendo censurado de bater esse pênalti. Não, impossível. Por quê? Não. Inclusive, na primeira vez que aconteceu isso, ele foi pra cabine dos Desimpedidos, descascou o técnico dos Desimpedidos. E nessa última vez, o que aconteceu de novo, ele parou na cabine da Loud depois do jogo. Me falou que no Desimpedidos tem uma hierarquia, né? E ele tem que seguir, mas aí eu parto de um princípio. Que hierarquia é essa que não é o presidente que manda, né? Que hierarquia é essa que o presidente não é o topo da cadeia hierárquica? E ele falou que ano que vem vai ter mansão maromba na Kings League e o cenário vai ser diferente. Legal, Ó, legal, aí, legal, boa, legal, Respeita legal. as escolhas. Eita, mano, Mas que ele foi imagina os jogadores convidado. tudo tomando um drink mansão maromba pré-jogo, tá ligado? Porra, Os mano. caras vão chegar na trembolona já, tudo Porra. nervoso. Ô Toguro, papo reto. Aquele drink é bom, tá? Tipo assim, não bom, né? Eu tomei de uísque energético e, mano, tem gosto daqueles copão barato que você compra num rolê caideira. Mas, tipo assim, porra, super à vontade, deixa louco. Achei maneiro. Não tem o energético pra quem é Não cardíaco, tem, que cara, é a isso parte aí mais foi genial, importante. Isso aí foi genial. Tipo, porra, free ad de graça, né? Ad de graça aqui, mas o Toguro tá merecendo. Se quiser mandar também, por favor. Mas é um negócio com sabor artificial de energético, né? Então, de fato, É não bizarro. tem ali as paradas do energético. Eu que sou cardíaco, não posso tomar energético. Então, pra mim, porra, uma maravilha, mano. Mas, né, Então- sobre o jogo. Acho que na real, o ponto alto do jogo é falar sobre o Toguro, né? Sobre esse jogo aí. Não tem jeito. Pra mim, o ponto alto desse jogo foi o Vitão no shootout, que Tá, fechou o legal, gol. legal. E só, mano. Mas será que foi mais mérito do Os dois ou goleiros foram demérito bem, né? dos jogadores, cara? Então, Então, Não, eu acho que o posicionamento do Vitão. Vitão. Acho que o posicionamento importa também, porque se o goleiro fecha bem o ângulo, o cara tem que chutar pra cima. Aí acontece que o cara vai lá e isola. Aí beleza. parece que é demérito do cara, Pô, mas do jeito tipo, o que posicionamento do goleiro. Aí, ó. o jeito que o Vitão fecha o ângulo, ele é muito absurdo, velho. Não, beleza. Quando beleza. o cara bota a bola pra frente, quando ele levanta a cabeça, tem um armário na tua frente, É. que é muito Eu acho que difícil. dá pra ser os dois, né? Dá pra ser os dois. Tanto o demérito Sim. do cobrador como o mérito do goleiro. É que o Mas- Chutauri tem aquela questão do Rogério Ceni, né? Inclusive, pra mim, o true MVP desse jogo é o Vitão, tá? Vou deixar claro aqui que pra mim o true MVP True. é o Vitão dos Legal, Desimpedidos. legal. Legal, Também gosto legal. disso aí, também gosto desse true Justo. MVP. Sim. Fechamos então. True MVP Vitão e menção de honra pra drink da Mansão Maromba com gosto de energético. É isso. Esse Mas o foi Fluxo tá de detalhe brincadeira, do cara. jogo. 3 shootouts seguidos não existe. Mas, Errar mas 3 shootouts seguidos não eu existe. vou falar aqui também, o Fluxo, cara, só pra englobar e fechar, o Fluxo é um time muito bom de nomes individuais.
Mas Exato. não tá dando liga, velho. Não tá. Não tá dando liga. Sabe quando você tem no Brasfoot um time com muita estrela que você só perde? Parece que é isso que tá acontecendo, porque você vê uma. A maioria. Mano, eu diria que 80% dos gols do Fluxo sai de jogada individual. E todo gol que eles tomam tá uma desorganização imensa no sistema tático. Não sei qual que é a brisa. Posicionamento dos jogadores. Pô, igual. Mano, eu falei uma vez, vou repetir. O primeiro gol do Thor não existe, mano. Tem 3 caras que podiam estar na bola. O primeiro que não consegue bloquear o passe. O segundo que era pra estar marcando o Thor de perto. E o terceiro que podia ter feito uma cobertura ou tentar, tipo, avançar. Mano, ele podia ter feito qualquer coisa e ficou parado. Então, tipo, é bizarro o que acontece com o Fluxo. Ganharam ainda um shootout, então, tipo, eles têm 3 pontos. 2 de ter vencido um jogo no shootouts e outro de ter perdido um jogo no shootouts. Então liga o sinal de alerta e pode ser um time que briga ali com o Funkball, né? 0 O vitórias. confronto no tempo direto ainda não regulamentar, teve. né? 0 vitórias no Deixa eu tempo ver aqui regulamentar. como tá. Só Funkball e Fluxo não ganharam no tempo regulamentar. O Funkball nem no shootout foi ainda. Né? Nem pro shootout conseguiu ir. Pô, em 3 jogos você tomar 15 gols é absurdo. É absurdo, absurdo. Não, é muito paia mesmo. Sem 5 ter gols por enfrentar. jogo, Ah, tá não, ligado? enfrentou a G3X, Enfrentou né? a G3X, enfrentou Mas não o enfrentou a G3X. Fúria. Não, ainda não. Nossa, a Fúria. Tomou vai- 6 gols do Capim. A Fúria vai passar Que- o gol, bicho. Próximo jogo. Dendele 5, Capim 3. Encaixou o time do Dendele que o Pichu tanto defendeu na análise pré-jogo. E eu digo Outro mais. É, Eu digo mais, outro clássico. Dendele jogou bem contra o Fluxo, cara. Dendele dominou o jogo. Era pra ter ganhado por uma falha. Mano, é uma falha bizarra do goleiro no último lance. Acabou entregando e perdendo no shootout, mas esse Dendele é bom, mano. E vai. Pra mim é um dos times já garantidos no playoff, tá? Ok. Garantido? Garantido. Dendele. Não existe um mundo que o Dendele não joga esse playoff daqui. Ô, louco. Ô louco. Ô louco. Tem É que do o playoff é top Funkball, 6, Fluxo né? e mais uma Vamos ali. ver contra o Nivelados na próxima rodada. Aí. O Tuco fará suas magias. Mas vocês falaram da torcida. Mano, foi. Quando eu consegui assistir esse foi o primeiro jogo que eu consegui assistir bem. Eu peguei o final do primeiro tempo e o segundo tempo. A torcida tava tocando, não sei se era saxofone, trompete, eu não sei diferenciar instrumentos de sopro. Mas eles estavam tocando em 58 Foi Pelé, tocaram a do Corinthians do Tim Maia, tocaram do. Olha lá o carinha Mano, do sax ali. Aqui, É, ó, aqui, ó, todas aqui, ó, as aqui, ó. músicas Baratinho, de muito torcida. Ó, aqui, ó, aqui, ó, o que você tava escutando aqui, ó, Vinevas. Era esse cara de verde aqui, ó. É o trompete. Ali, ó. O trompetinho aqui, ó. Cara, muito bom. Cara, muito legal a festa que as torcidas dos dois times fazem, igual a gente mencionou na análise pré-jogo. Corresponderam às expectativas. A gente tinha falado que tinha muitas expectativas pro jogo em si, e eu acho que foi um jogo que foi muito bom também. Os Foi. dois tempos entregaram bastante, né? Boas defesas no começo do jogo, dos dois lados. Aí o Lucas Hector abriu o placar no chute ali, acabou de mostrar, né? No cantinho. Depois o gol de cabeça aí do Kleber Barreto pra empatar, que a cabeçada baixa, que a bola quica e sobe de novo, mata o goleiro. Como manda o manual, como manda o manual. Como manda o manual. Cabeceou, cabeçada consciente que chama, né? Quem quer puxar aí? Pichu puxa, acho que o Pedrão puxou os últimos dois. Eu puxo, O Dendele é aquilo que eu falei, ele já tinha. O Dendele tem uma base de jogadores que já jogam junto há muito tempo, né? Então. Era isso que eu queria deles, cara, que eu comentei na primeira rodada, que, pô, tudo bem, é uma fúria. Mas, pô, o mínimo de organização era o que eu esperava desse time, que tá encaixando rodada após rodada, vem de uma sequência de 2 bons jogos. Num jogo onde com fluxo eles não conseguiram golaço. Golaço do GB. Mas, tipo, veio de um jogo contra o Fluxo que eles dominaram, mas não conseguiram ter eficiência. E aí um jogo que Foram fizeram eficientes. tudo certo, fizeram o que tinham que fazer, ganharam o jogo e eu acho que é aquilo que eu falei no pré-jogo, é um time que tá alavancando e a tendência é cada vez ficar mais fechadinho. Pra mim,
nesse meio de tabela, é uma corrida entre os técnicos que precisam entender melhor o formato do jogo. O técnico Sim. que melhor se adaptar ao estilo do campeonato é o que vai se destacar. Eu queria Tipo- aproveitar o gancho disso que você tá falando. Não sei se ia falar a mesma coisa que eu pensei. Mas que eu acho que isso que você falou, o dedo do técnico fez a diferença nesse jogo. Porque a vitória do Dendele sai, o gol de pênalti da carta Coringa e o gol do Paulinho Louco no pênalti presidente no minuto 36, né? Pô, nem louco. Muito bem apontado. E aqui vem uma Inclusive- crítica ao Barata. Tá bom. Os únicos Ok. presidentes que você tem que pular antes do cara bater é Coringa, Serol E e o Paulinho estagiário, pô. O Kelvin, pô. Não, o Kelvin você só tem Não, que não aceitar dá. que você vai tomar o gol. Só aceita, só aceita. É outro rolê. Mas, O Galo. pô, Mas o Galo não bate pênalti. não vai bater. Enquanto, vai. enquanto o Kelvin estiver lesionado, não bate. Pô, você não pode pular antes num pênalti de Paulinho Louco. Com todo respeito ao Paulinho Louco, que eu gosto muito, sou fã. Torci pra ele fazer esse gol. Tava torcendo pro Dendele. Mas, pô. Pô, Acho que- o acho Barata que é na nível real- world class, né? Não, Ele é. Mas acho que na real, nem quando o Kelvin voltar, ele vai deixar de bater o pênalti presidente. Tem que ver como que vai ser a regra, né? A regra tá que pode. O presidente Pode? bate. Então tá podendo, Tanto que já fizeram isso aí na Europa com outros presidentes. O Agüero, tá ligado? A Agüero, discussão, é. então. certo. Mas enfim. Queria dar um destaque também pro Luva, que fez o gol de pênalti sem a luva. Sem a luva. sem a luva, sem a luva. O Luva é outro que você tem que pular antes também, porque ele bate bem na bola. Ele tem uma batidinha, né? Mas. Porra. Digo-se de passagem, uma reclamação também em questão de presidente. Antes do jogo começar, falaram que o John ia bater e ele pipocou. Pipocou porque ele viu ali que, pô, tava 4-3. Se perdesse, o Capim tava no jogo. Se marcasse, ficava a vitória encaminhada. Era só não tomar o gol no gol dobro, que foi o que aconteceu, né? Foi o gol no gol Pipocou. dobro do Dendele que matou o jogo? Não? Esse foi o gol do Paulinho Louco que matou o jogo. Foi o gol do Paulinho, né? O pênalti presidente foi o último tava gol da rodada. 4-3. Sim. Outra coisa que eu tenho que pontuar aqui também eu não tô questionando o nível. Pra mim, se tivesse em forma, seria um dos melhores jogadores, tipo, de destaque de wildcard. Que ele realmente é muito bom, já jogou vários campeonatos profissionais de futsal, até de futsal. Mas não dá pro Lucaneta jogar o campeonato com a forma física que ele tá. O nível técnico dele é indiscutível. Ele é um dos melhores jogadores influencers, acho que da atualidade aí. Mas num jogo que é muito dinâmico, muito rápido, precisa de muito esforço físico, ele não tá conseguindo acompanhar o jogo. É justamente pra um ele, wild- inclusive, que eu e pra um acho que wildcard- vai rodar na próxima rodada. E pra um wildcard ainda, ele tá devendo muito na liga. Ainda mais pelo que a gente sabe que ele pode entregar e pelo que já entregou em outros campeonatos. Então, pra mim, o Lucaneta aí tem que... O Capita, né, que é um dos influencers do Real Elite, comentou que conversou com ele, que ele também sabe que ele tá tentando melhorar essa questão do físico dele. Mas fica esse adendo aí nesse jogo que, pra mim, o Lucaneta é muito bom. Eu acompanho ele há muito tempo. E eu queria ver um desempenho melhor dele sim nessa Kings League. Pra mim, ele é o que vai rodar na próxima rodada. Do Eu acho wildcard? que- Aham, eu acho que ele não. Eu acho que na próxima rodada, inclusive, vão ter algum. Depois da próxima rodada, né? Vão ter algumas, pelo menos duas aí, trocas de wildcard. Tinha é o meu até palpite, hoje pelo pra menos. fazer na teoria, né? Ah, não, mas depois da próxima rodada, no caso. Entendi. Aí eu acho que o Lucaneta e pelo menos mais um aí vão rodar nessa brincadeira aí. Porque, né, como a gente falou, o wildcard é pra ser aquele fator diferencial. E não tá sendo um fator diferencial. E às vezes, em alguns casos, um diferencial pra baixo, né? E depois desse destaque negativo da partida, eu vou pra um destaque positivo, que é o Hector do Dendele, mano. O Hector, Lucas Hector. ele é muito bom. O Tuco é uma das lendas do futsal nacional. O Hector, eu gosto muito desse time do Dendele.
Eu acho que eles vão. Mano, é foda, né? Porque eu já falei, mas tá cravado no playoff pra mim esse time do Dendê. Que porra de Ok. bermudão é essa do Paulinho? Eu acabei de ver. É, cara. é a bermuda Completo- 80%, né? Caralho, É aquela que falta completo 20% pra inimigo virar da calça. Moda, cara. Completo inimigo da moda, velho. Porra, que bagulho esquisito, mano. Porra, mano. Pô, Paulinho louco, vamos melhorar isso aí, cara. Porra, cadê o Porque personal eu acho que o stylist? Hector tava na votação pra ser um dos MVP da rodada, né? Tava, acho que tava. O Hector é muito bom. E o Thor também tava. Thor é um absurdo. É que eles colocam todos os MVPs, né, das partidas e você É. tem que escolher o. Pô, É. Mas a gente já chega nesse assunto. Bora pro último jogo do dia? Último jogo da rodada? Fúria 5, Nivelado 0. Esse foi o jogo que eu assisti inteiro. E vou falar. Free nivelados, tá? Não acho que o placar foi justo. Não acho que o placar foi justo. Porque o time do Nivelado segurou muito bem o escalonado. Tanto que no final do primeiro tempo, na entrevista com o Chris Guedes, Neymar ali e com a própria Neve, o Chris Guedes, não lembro se foi o Chris Guedes ou se foi o Neymar, mas foi um dos dois, que falou que esperava terminar o primeiro tempo com mais gols de vantagem. E tipo, tá, beleza, é o Lelete, Camarote, é o marcou no camarote. primeiro minuto, o camarote não. Era o Kevin Um gol ali, pelo né? menos ele ia marcar, né? esse Daniel. MC Daniel. Um gol pelo menos a Fúria ia marcar, porque o Lelete, já dizem as más ou as boas línguas, é o melhor X1 do mundo. E não deu outra, mas acho que o Nivelado segurou o primeiro tempo muito bem. Teve o azar que no segundo tempo, perdeu o shootout no pênalti presidente, o Chris Guedes marcou dele, mais uma vez usou o cartão de gol dobro, né, e não marcou nenhum gol. Então aí depois a Fúria usou o cartão de suspensão, depois marcou o gol com o Jefinho, o Lelete marcou o gol no último minuto ali. Belo Então eu passe acho que do o dedo, 5 a 0 foi um placar injusto pelo que foi o jogo. Não sei se vocês concordam, Pichu, o que você acha? Cara, eu acho que é free nivelados pela forma que eles seguraram o jogo mesmo. É muito difícil realmente atacar o time da Nive. É um time encaixado taticamente. Mas se vocês vão. Não sei se vocês lembram. Eu acho que os pecados do Nivelados acabou ficando muito claro nesse jogo. No primeiro jogo contra o Desimpedidos, eu comentei que o Nivelado se defendia bem, mas no contra-ataque eles sempre pareceram muito nervosos. E esse jogo foi exatamente isso. Se defendiam. E quando precisava no contra-ataque não eram eficazes, não convertia. Muito É o time do também- Carille. Muito também por um. Pô, eu vou falar aqui. Pra mim eu já tô sendo free dedo, tá? Ok. O que Jogou esse melhor, moleque. jogou melhor, O que, jogou melhor. o que esse moleque marca, velho, é um absurdo, mano. Ele anulou o Léo Gol de um jeito. Que o Léo Gol trocava de lado e ele tava em cima dele. O Léo Gol ia pra um canto, o dedo tava lá. É foda, né? Ele tava num canto, o dedo tava nele. Ele ia pro outro, o dedo tava nele. Então. Pô, eu já sou free total dedo e entendo porque muitos times querem ele. Ele entrega muito dentro de campo. Ele marca entrega, muito. mas a carreira dele Ah. é a fotografia daquele lance que Ele o Kelvin marca- deixa ele de não, bunda é. no chão, cara. Não, eu não tiro o mérito das falhas, mas o dedo ele tá entregando, ele taticamente ele é fundamental no time da Fúria. Eu não vejo outro que, se por algum acaso a Fúria perdeu o dedo ali, eu acho que eles sofrem muito mais gols do que eles têm sofrido. E... Sei não, ainda tô meio desconfiado com o dedo, foi um jogo bem melhor dele, ainda não coloco todo esse nível de confiança aí não, mas tá bom. E o time da Nive segurou quando deu e depois não tinha mais o que fazer, né? Uma hora você tem que ir pra cima No e gol quando você dobro vai pra ali cima de ainda. qualquer jeito pra cima da Fúria, Exato. não tem o que fazer. Eles têm o Lelete que pra mim, Partidaça do Lelete. hoje, enquanto o Kelvin não joga, o Lelete tá umas 3 prateleiras acima de todos os outros jogadores do campeonato. 3? Tipo, de Será que entrega em 3? jogo, ele O Hilário não não tem- fica ali, porra. não tá perto dele. Umazinha prateleira ali É abaixo. que o Lelete ele decidiu os 3 jogos pra Fúria, né? É. A Fúria venceu os 3 jogos até agora.
os 3 com o Lelete decidindo. Ele foi o MVP dos 3 jogos merecidamente. Eita, pô. Ele já é o artilheiro do campeonato. Calma aí, Passou corta todo mundo Curuca, ali. corta Ô, Curuca. Ó o ban. Nossa, mudou O automático essa Lelete. porra. Ele decidiu os 3 jogos pra Fúria. Deu os 9 pontos ali. Foi o MVP nos 3 jogos. Já é o artilheiro do campeonato. Caminha a passos largos. Mas o Kelvin já tem 3 gols no campeonato. Sem ter entrado em campo. E ele vai É bom continuar o nessa Lelete média. 3 ficar gols de em 3 olho. jogos, né? 3 gols em 3 jogos. É, ele vai continuar nessa média aí, tá? É certo. Não, mais, E, vem pra pô, mais. Não, pelo menos Vocês- essa média, pelo menos essa média. Deixa eu Vocês falaram dos wildcards, vocês não acham que o Choco do Nivelados não entra? Ele é nesse bolo? wildcard? Eu achei que ele tinha No sido bolo. Ele é draftado. wildcard, né? Eu acho que. É. É assim, é que Eu assim. gosto do jogo, free show. O Choco, ele é muito importante pro estilo de jogo do Nivelados. Exato. Ele encaixou não no aparece muito quebra-cabeça. taticamente Ok. mesmo. Mas ele não é aquele cara que vai eu ser acho o que- pá. Eu vi um comentário do Alan e do Renato que todos os 9 fixos do Futset estão sofrendo na Kings League por causa de um simples motivo, um impedimento. No Futset, você não tem impedimento, então qual que é a tendência? Eles jogam fixos um pouco mais em profundidade para trazer a marcação para trás. Como na Kings League tem impedimento, eles não conseguem fazer exatamente o papel deles dentro igual eles fazem no Futset. Igual o Igor Rock da Loud fez um jogo bom e sumiu. Não tem nenhum fixo se destacando sem ser o Douglinhas do Funkball. Mas se você vê os gols dele, ele não tá de fixo. Eles... É gol de ponta, é gol de meio atacante, Exato, é gol exato. de um cara mais móvel, né? Então eu sou meio free aí pros fixos pra eles Free, até se free. acostumarem com os estilos de jogo da Kings League aí. Que, Ok. que querendo ou não, ter o impedimento muda muito o jogo. Muda muito. Muda. É Não dá nem pra jogo. ficar pentelhando o goleiro igual Exato, em cobrança de escanteio os caras faz. É outro jogo, é outro jogo. Você não tem a profundidade, a marcação é sempre um pouco mais avançada por causa da linha. Então, Talvez isso fique até de lição pros próximos times, próximas rodadas, próximas Kings Leagues, na hora de escolher os wildcards, né? Será que vale a pena escolher um wildcard mais centravantão ali? Mas assim, É algo o que... ponto a se E- falar também é que, né, esse foi um cenário ali que, né, não deu muito pro Choco, mas... Ele não marcou nenhum gol até agora. Não, beleza, mas os jogos que o Nivelado saiu ganhando, que foram os outros dois, né, saiu na frente, quando o time do Nivelado sai na frente, ele vira uma peça importantíssima pra segurar o jogo lá na frente e dar um respiro pro time. Então, eu às acho vezes, que ele foi nem esse jogou esse posicionamento da jogo partida, direito, né? Free Choco. Contra a então, Fúria. Aham. O Então, placar não Free Choco. reflete o que foi o jogo. Não, eu acho que se fosse pra refletir o que foi o jogo, era 1-0 Fúria. Ok. Nivelados Eu- continua nessa briga ali então do top 3? Eu acho que o. Continua. Eu acho que. Porque assim, pra você fazer o que aparenta pra mim, pra você fazer um gol no time do Nivelado, você tem que ter alguém como Lelete e Andreas. Tá. Que é os caras que vai fazer gol no X1. É os caras que vai fazer gol no escalonado. Mas um ponto negativo pra mim. O Léo Gomes escalonaram também muito bem. O time do Nivelados não. O único jogo que eles literalmente precisaram correr atrás do placar, eu acho que eles não souberam jogar. Ótima assistência. É verdade, você dele. pontuou isso no É, exato. Eu na, fa- na análise pré-jogo, perfeito. Eu falei que esse era o jogo pra se provar do Nivelados, que eu queria ver como eles jogariam tendo que buscar o jogo. E com todo o respeito do mundo ao time do Nivelados, tem uma deficiência ofensiva média ali. É um time que, se anular o Léo Gol, você anula o time, Anula o time. do Nivelados lá na frente. E querendo ou não, anular um jogador numa marcação individual contra times fortes é muito fácil. Então eu espero mais repertório desse time do Nivelados, mais eficiência. Defensivamente eu não tenho o que falar, seguraram 1-0 com a Fúria por um tempo e meio quase. Mas uma hora eles tinham que começar a ir pra cima, e quando começaram a ir pra cima, começaram a tomar. Então, um time que Ligar quer ir pro o Mundial, alerta. um time que quer ir pro Mundial tem que se atentar nisso aí. Eu abro uma aspas ainda, por mais do excelente jogo que fizeram contra a Loud, eles quase entregaram o jogo. Por Sim. Nos desatenção momentos dos- finais, Então, Luquinhas ali quase que
Pô, tirou o coelho da foi cartola. por tinta da trave, foi por uma finalização infeliz do Igor Roque, acho. Por pouco não saiu um gol no gol dobro que empatava e levava pro shootout. Então tem que ligar o alerta sim, o time do Nivelados. Mas é um time muito. Pra mim é um dos Carismático. times mais organizados do campeonato. E olha, sinal de alerta pra G3X com essa Fúria, hein? É freguês, não sei o que. É. Nunca ganhou, mas pra mim a Fúria hoje é o time que joga o melhor futebol da Kings League, tá? Porque o Kelvin tá fora, cara. Porque o Kelvin tá fora, irmão. Porra, não vai ter outra, cara. Eu falo que com a maior tranquilidade do mundo também, cara. Não existe mundo que a Fúria ganha do G3X, pô. Com o Kelvin. Não existe. Veremos no dia 21 de abril. Feriado, então vamos poder assistir todos os jogos completinhos, fazer uma cobertura bem gostosa. Acho que terminamos os jogos, bora pro King da rodada e pro leigo da rodada. Vamos começar com o leigo da rodada e depois a gente exalta alguém? Com Legal, todo respeito, legal. vamos pro leigo da Vamos rodada. cada um dar um nome aqui por votação, a gente fala? Tá, Cada eu um tenho fala um. dois. Tá, Mas eu vou votar um. Eu tenho Eu tenho três. dois, mas eu tenho meu voto. tá. 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 Pode começar vocês que eu vou analisando de vocês. Que eu Beleza, só tenho um aqui vai na lá. minha cabeça. Vai lá, Pedrão. Tá. Primeiro, Thor. Qual é, pô? O cara Não, fez ué, gol, cara. pô. E daí, pô, perdeu o shootout, pô. Mas eu Porra. não torço pro fracasso de ninguém, disse ele. Não torço, Wagner. Só é leigo. Eu também coloco leigo aqui, um claro leigo. O técnico do Fluxo. Ok. Justo. Muito leigo, não tá fazendo o time Justo. encaixar de forma alguma. E esses são meus leigos, na real. Eu acho que o meu leigo Tá. vai ganhar essa votação aqui. Por isso que eu quero ser o último. Eu acho que o Vinebas vai falar dele Tá, também. não, beleza. Eu vou falar dois nomes aqui que talvez não sejam tão óbvios. O primeiro que eu vou falar, eu nem vou votar, eu só quero fazer uma menção honrosa. Ele nem Menção merece estar nessa desonrosa, discussão. né? Menção desonrosa. Desonrosa. menção Ele nem desonrosa. merecia estar, mas como torcedor da Loud, não posso deixar de dar um destaque negativo pro Luquinhas. Porque, pô, não existe perder aquele gol. E ter feito aquele gol quando tava 1x0 só pro Real Elite, poderia ter mudado completamente a história do jogo. Tudo bem, ele salvou lá depois um gol que ia tomar, mas tipo, pô, não existe perder aquele gol. Então, mas não é não seria o meu voto, só ia fazer esse destaque negativo aí. Mas o meu voto seria pro Léo Gol, com dor no coração. Por quê? Vai fazer sentido, eu vou explicar o porquê. Você tem um cara que ele decide o primeiro jogo pro Nivelados, que a gente mesmo tá falando, que é a grande sensação do campeonato, o azarão. No segundo, ele tem o MVP. O que se espera-se de um cara como ele, pela qualidade que ele tem, então tipo, não é que ele é leigo, é pelo que se espera dele num jogo como esse, é que ele faça pelo menos 2 gols pra tentar manter ali. Tudo bem, pode ser anulado, como vocês falaram, mas fica ali o sinal de alerta. Esse seria o meu voto. Posso falar? Vocês têm todo o direito de discordar também. ok. O meu voto pro leigo da rodada, por tudo que foi, tudo que gerou, tudo que movimentou, foi o assunto da semana e não rendeu nada em campo pra mim, Algão. Ele é wildcard, ele Legal, chegou pra, legal. ele Ok. chegou pra resolver um problema defensivo da Loud e o time toma 5 gols. E nós, E não só por Boa. isso, ele tomou amarelo, ele entregou um passe no gol dobro da Loud, no gol dobro do Real Elite, foi ele que erra o passe no meio de campo. Então, quando você tem um zagueiro wildcard, é porque... ele toma amarelo e logo depois saiu o gol do El, né? Ele chegou completamente atrasado no lance com o Sim. Davi e na jogada da falta eles fazem o gol. Então, pra mim, ele entregou 3 gols no jogo de 5. E pra um zagueiro wildcard, pra mim, isso é inaceitável. Ele mostrou qualidade, sim, óbvio, ele não é wildcard à toa, mas quando você é zagueiro wildcard e entrega 3 dos 5 gols, pra mim é complicado demais. E ainda mais por tudo que você movimenta, tipo,
o jogo virou o que Por gerou todo por o causa... mal-estar que gerou, né? Exato, No pré-jogo. Não digo nem mal-estar, mas tipo, o hype foi em cima dele, então ele já teria uma pressão diferente pra esse jogo. E não rendeu o que pode, então pra mim aí o Gão foi o leigo da rodada com sobras aí. Devido a tudo Justo. isso. Esse é o meu voto de leigo da rodada. Vou fechar com você então, Pichubinha. Pedrão Legal. vai falar o Thor, né? Não, acho que o Gão tá bom. Não, falei Thor Foram também, ótimos porque argumentos. os shootouts ali, mas ó, eu falei seríssimo no técnico do Fluxo, tá? Fortíssimo Não, eu candidato concordo ali com você. pra mim, Sim, segundo lugar, concordo. Mas pode ser esse voto no Gão aí, acho que faz sentido pela rodada em si. O técnico do Fluxo pode ser um leigo do campeonato, né? Um Most Valuable Leigo, né? MVL. É que o leigo do campeonato tem vários wildcards aí que a gente poderia falar, né? A gente poderia fazer um episódio só Eu falando. acho que a gente podia gravar depois um tier list de wildcards da Kings League. Pode. Sim. Pode. E de draftados também. De draftados, é. É que de draftados é muitos, né? Pra gente fazer uma tier list. É Querendo ou verdade. não, wildcard é 30 ali, 35. Ah, dá pra fazer assuntos pros bastidores, né? Mas o que eu ia falar é que dá pra fazer um tier list também do draft de cada time. Isso dá. Também. Isso dá sim. Mas bora. King da rodada. Tá. King eu tenho alguns pra falar aqui, tá? também Eu vou tenho falar três. Seco, Lelete, é o óbvio, mas ele não ganhou o MVP de nenhuma das 3 rodadas geral da Kings League. Ele foi o MVP da Fúria nas 3 rodadas e ele decidiu o jogo de novo. Pra mim, o Lelete deveria ter sido o MVP dessa rodada. Aqui, Free Lelete, aqui, merecia o prêmio. aqui eu consigo trazer 3 Kings aqui pra gente votar, tá? Legal. Primeiro, o El. Well. Sim, ele Muito inclusive sólido na defensivamente. votação da Kings League, desculpa interromper, ele Aham. ficou em segundo lugar. Acho que 1 ou 2 pontos atrás do Lelete. Pra mim, o El fez o... Foi a apresentação do El. O El jogou... Ah, não. Não, o El Ele ganhou o ele MVP ganhou, da o El rodada ganhou. na Kings League, porque eu acabei de falar que o Lelete perdeu. Pra mim, o El tava devendo muito nos 2 primeiros jogos, tá? Do Real Elite. Tudo que se espera dele, ele é um dos melhores defensores da liga. E essa foi, pra mim, a estreia do El na Kings League. Ele mostrou o poder ofensivo dele, ele anulou o ataque da Loud muitas vezes. Ele e o Bueno, pra mim, fizeram uma das melhores duplas de zaga do dia ontem. Então, pra mim, desse primeiro jogo eu vou de Well e menção honrosa pro Bueno, tá? Ficaria entre esses dois. No Ok. do jogo do G3X e Funkball, eu trago 2 também, que é o Tom. Tom e o Rufino. O Rufino, pra mim, ele Médico é Rufus. aquele... O Rufino, pra mim, ele é aquele craque escondido, sabe? Você não vê muito ele, mas quando você olha pra ele, ele tá fazendo o papel dele, tá fazendo o papel É o dele Thomas muito Miller. bem, muito bem. Ele é o cara que às vezes você nem escuta muito durante o jogo, mas se você for ver nos highlights, ou foi ele que roubou a posse, ou foi ele que deu a famosa pré-assistência, né? Ou foi ele que... Então, pra mim, o Rufino tem sido... É que o Rufino e o Wembley é chovendo molhado falar aqui. Pra mim é a melhor dupla de zaga do campeonato. Do meio defensivo, né? Porque o Rufino é um meia mais defensivo, que a dupla de zaga do G3X é o Wembley e Vitor Sampaio. Mas pra mim o Wembley e o Rufino aí é chovendo molhado a constância dos dois. Então desse jogo, pra mim, eu trago o Tom com menção honrosa pro Rufino. Os impedidos e fluxo não existiu, né? Vamos pro Dendele Capim. Pro Dendele Capim, eu venho com o Hector pra essa votação. É um por jogo? Um por Não, jogo? eu tô trazendo aqui pra mim os Kings da rodada, tá? Ah, Que ok. Já falou um set diferente aí. Não, eu falei um de cada com menções honrosas. Ah, Eu tava procurando uma palavra, desculpa. Mas que você falou que o Rufino é o craque escondido, que tá fazendo o lance certo. Eu mencionei o Thomas Miller. Tem uma palavra pra isso no futebol. É uma função, virou uma função de um jogador que joga dessa forma. Que é inclusive uma palavra em alemão, não faço ideia do que significa. Mas se você pesquisar no Google essa palavra, vai aparecer o Thomas Miller. Que é o Raundeuter, ou Raundeuter, não sei a pronúncia. Que é uma Legal. função que só o Thomas Miller faz, tipo, bem essa função.
Tanto que se você precisar ela no Google, ela é o Thomas Definição, Miller. Thomas Miller. É a definição, Thomas Miller. E tipo, no Futebol Manager você pode atribuir Com essa todo função respeito e ela ao tem esse Vinebas. nome Olha aí. ao jogador. Eu não saberia nem escrever essa Caralho, pesquisa que no beleza, Google. cara. Mas a própria posição de volantes foi criada por causa do argentino chamado volante, né? Sim. Então olha aí, mesma pegada, mesma pegada. E aí, Mas. meu último, continua. né? Ah. É chovendo molhado, né? Que é o Lelete, que pra mim até agora é o craque do campeonato com sobras pros outros. E eu acredito de verdade que o único time que sabe jogar contra essa Fúria é o G3X no campeonato. Eu acho que a Fúria não vai ter problema contra nenhum time do campeonato a não ser a G3X. A não ser que aconteça um baile tático, um nó tático do absurdo nada. que até agora. O velho Vamp. Até agora não, né? Vai Inclusive chegar, as reações dos presidentes da Loud por tipo, vem de 2 derrotas. Isso, sabe qual que é o engraçado? Esse é o problema de você não pontuar contra quem tá contra você no meio da tabela. Porque vai chegar um momento que você vai enfrentar uma Fúria. E a Eles vão reação ganhar. dos presidentes da Loud, tipo, não, beleza, tipo, o Renato comentando, é muito engraçado na live dos 18 minutos do estagiário, ele falando, não, pra mim essa Fúria é o time que melhor joga da Kings League, tem um dos melhores wildcards até o momento da Kings League, e aí ele vai ficando triste, porque ele vai lembrando, aí ele fala, e é o próximo time que a Loud joga contra, e... É duro, cara, é duro. E é complicado. Pra mim é um dos times a ser batidos desse campeonato. Com certeza vai estar no Mundial. Se tinha alguma dúvida que G3X e Fúria estariam nesse Mundial, eu acho que já passou. Quem que tinha? Tinha Tinha um cenário, tinha um cenário. O cenário dos dois conseguirem perder 2 jogos nessa fase de grupos, liga, enfim, e os dois não passaram em primeiro, mas acho que é impossível. Não tem como um dos dois não passar em primeiro. E eu vou ficar, cenário atual. Eu vou ficar repetitivo aqui, mas pra mim, esses pontos que a G3X fez, igual eu vi nos bastidores eles falando, são os pontos que estão garantindo eles no Mundial. Por quê? Você tá jogando bem, pontuando e sem o seu principal jogador, que é o principal jogador da liga no mundo. Então, é muito importante. Foi muito. Mano, a gente só vai entender a dimensão dessa vitória contra o Real Elite na primeira rodada depois. Mas pra mim é o que falaram nos bastidores desse jogo. Foi o ponto que ia colocar eles no Mundial. Essa vitória contra o Real Elite era o que colocaria eles no Mundial. Tá querendo dizer que o Emerson Coca-Cola é tipo assim, um herói? Herói do G3X. Herói pra Herói, Não era o caralho. herói que a gente queria, mas era o herói que a gente precisava. Precisava. Perfeito. O herói Inclusive, do povo. uma coisa que eu achei muito legal desse time do G3X também foi que depois do jogo do Desimpedidos e Fluxo, né? Eu ouvi o Gaules comentando por cima na cabine, falando que, ó, os caras ganhou no shootout, estão comemorando como se fosse título. A gente acabou de ganhar de 6-3 e saiu puto pro vestiário. Então, mostra muito a mentalidade do time. Mostra muito a mentalidade do time que, querendo ou não, ficou puto de ter tomado esses 3 gols do Funkball. Por desatenção, por mérito do Douglinhas, que, pô... 3 achados do Douglinhas, que outro que poderia ser o King da rodada por ter mas encontrado. Eu só acho injusto dar o King da rodada pra um time que perdeu. Eu acho injusto. Com ele mesmo, tá ligado? Porque, não sei, o Mesma coisa que dar a bola da partida pro cara que marcou 3 gols e a partida foi 4-3 pro time adversário, né? Tipo, mas fica essa menção rosa pro Douglinhas que carrega um caminhão nesse time do Funkball. Mas é isso, a mentalidade do G3X mesmo, a mentalidade de time campeão, né? Que fica puto com os erros, que, querendo ou não, essa perca do Andreas, caso se confirme, que seja só pra colocar o ombro no lugar, que não seja nada mais grave que isso, é uma perca muito forte e você perde... Pô, eu posso Um dos falar melhores aqui, jogadores da liga. Eu posso falar aqui, pra mim o top 1 e top 2 wildcard da liga é Andreas e Kelvin, tipo, não, Kelvin e Andreas, né? Pra não ficar, tipo, Kelvin e Andreas pra mim são os 2 melhores jogadores do campeonato. E você perde os 2 assim por lesão é complicado demais. Por mais que, pô, o scout da G3X tenha sido perfeito até então, acertou demais, até com o Emerson Carioca, que é muito criticado pelo Pedrão, né? Muito criticado. Herói. Nunca antes criticado, cara. Acertaram com seus wildcards pra substituir. E vamos ver que não seja nada essa questão do Andreas, porque querendo ou não, perde muito a liga quando seus melhores jogadores, o Lipão,
Lipão, Andreas, Kelvin lesionados, quem perde é a liga, né? Com certeza, Sim. com certeza. E é isso pra mim. É. Não, tenho meus Kings, com Não, licença. eu Ah. finalizando, e com isso eu deixo Legal. meus Kings aqui. Falou por meia hora, né? Falei pra caralho mesmo. O cara listou ali, porra, Eu os aluguei, 30 eu melhores aluguei o entre os vídeo. 35 jogadores que eu Eu aluguei o vídeo, eu Valeu, aluguei o valeu, vídeo. valeu. Não, conteúdo, tá bom. Tá, eu tenho 3 MVPs aqui. Um deles óbvio, os outros nem tanto. Primeiro lugar, eu tenho o Well como MVP. Puta que pariu, né? King da rodada, jogou demais. Segundo lugar, Bagrinello, só pela jogada do chapéu, mais pênalti, mais gol. Porra, e toda a história de superação do Bagrinello. Que cara da hora, que história maneira. E aí o meu terceiro MVP, que pra mim é o True MVP, que é o Thor. dinossaurinho do Funkball falando que falando que é foda jogar contra os 9 melhores times da liga seguidos. Esses são meus 3 MVPs. Não, eu concordo. Concordo, esse vídeo do eu ri muito com essa. Fechamos no dinossaurinho do Essa- Funkball, então, com o King da rodada? MVP moral pra fechamos mim. de King nossa- moral, é. King moral, Ué, King tá, moral, tá, King tá. moral, É. King moral. Well True King, então? Eu tô entre o El e Lelete aí, mas é que. Eu vou defender o Lelete porque se a instituição tá sabotando ele, eu vou defendê-lo. Por mais que eu não apoie o que a Fúria vem fazendo, o que o Neymar vem fazendo, Ué, com todo respeito, ele deveria ter batido o pênalti. Se foi pra ir embora mais cedo do jogo do Santos pra se preparar pra Kings League, ele tinha que ter batido no mínimo o pênalti. Mas eu estou fechadão com o Lelete. Eu sou Lelete e o El. Tá, eu acho pode que, ser eu Lelete, acho então, que pode ser não, ó, Lelete. calma. Eu acho que pela importância do jogo eu vou de Well. Legal. Ok. Pra mim foi o jogo da rodada. Foi. Tudo, o show, o espetáculo, os presidentes, pra mim tudo foi muito O bom. pré-jogo, não sei o que. Todo treta de bastidores, por mais provocações depois de fazer um gol de pênalti, pra mim, genial, o estagiário e o Coringa. O estagiário meteu Vambora. liga pra quem você quiser aí, Coringa. O Coringa meteu chora mais, estagiário. Então, pra mim eu vou de Well por toda a mágica que foi esse jogo e sendo um pouco clubista com o Real Elite também. Gostei, Desempata então, Pedrão. gostei demais desse. É que ele votou no Well, né? Well Votou no El. Well King da rodada, vambora. Injustiça com o Mano Lelete, agora eu vou torcer pra ele ser o Porra, melhor do Lelete já tem campeonato. 53 MVP. Não, Porra, Lelete, se o Lelete continuar nesse ritmo, ele vai ser o MVP do campeonato. Não vai porque o Kelvin A não, volta. a não ser que o Kelvin É. faça igual fez no jogo contra a Turquia, onde ele fez 9 dos 11 gols. Mas. É isso mesmo. É nessa Nossa, e eu pegada. lembro que esse. Não, vai estender muito. Mas eu lembro. Nossa, eu lembro tanto que falaram desse jogo contra a Turquia e nós fez 11-2, né? Pô, botaram que, Não, que o sim. melhor do mundo, da Kings League, Aquela era Copa do jogava Mundo na foi um passeio, Turquia. Aquela Copa do Mundo foi um O passeio. jogo mais difícil foi a final contra a Colômbia. Foi, nossa, Semifinal, não foi? a Alemanha não deu nem graça, acho que foi 9-2. Não foi a semifinal o melhor jogo contra o México? É, o México, né? Os brasileiros sempre Acho falam que foi o tem melhor jogo dificuldade. contra o México na semifinal. E foi isso. Mas é isso, esse pós-jogo aí dessa Valeu. semana. Valeu. Acho que a gente valeu. conseguiu Valeu. englobar tudo certinho. Então, Próxima rodada nós temos bons jogos, mas antes vamos fechar a ver na tabela. Mostra. Nós temos Fúria em primeiro lugar com 9 pontos, empatado com a G3X, também 9 pontos, venceram os 3 primeiros jogos. A diferença está no saldo de gols. Terceiro lugar, Nivelados, a grande sensação do campeonato. Estou defendendo Nivelados, vamos ver. Próxima rodada é contra a Dendele? próxima rodada do Nivelado Puxa é contra aí, o Dendele. Dendele, vai Outro saco ser o que o jogo... Nivelados vai tomar. Tô brincando. Será? Confronto direto. Ou será que não? É um confronto direto ali. Acho que é um Quarto confronto lugar, legal. Desimpedidos GOT. Os dois que falaram que iam ficar em último estão ali. Terceiro e quarto, né? Terceiro Só e quarto. atrás de G3X e Fúria. Fala do Desimpedidos. Quinto lugar, Dendele, chegou a primeira vitória, tem 4 pontos. Real Elite chegou a primeira vitória também, 3 pontos. Loud, Capim, Fluxo nesse bololô ali do meio da tabela. E nosso querido Funkball que tá atrás dos 9 melhores times do campeonato. É Não complicado. tem jeito, é foda, complicado. foda.
Mas é a tabela que, se a gente falava que tínhamos uma visão embrionária, agora já começa a tomar uma forma que, se acabasse desse jeito que tá, acho que todo mundo, menos os 3 últimos ali, ficariam felizes, né? Acho que o Capinha deveria ficar mais em cima. Eu acho que O Capinha ainda sobe. Ó, pra mim, quem desce, ó, fazendo Loud. um predict Loud meio longo. desce pelas E 3 primeiras Desimpedidos eu acho rodadas que aí. vai acabar caindo também. Não sei se é suficiente pra sair da área de classificação. Mas acho que Funkball e Fluxo, pelo que mostraram até agora, é indiscutível 19º. Esse 8º lugar aí vai ser bem brigado, Vai. Tem a Loud, tem o Capim. Acho que o Dendê ele não entra na briga do 8º, mas o Desimpedido se pá. Acho Ó. que fica entre esses 3 aí. Óbvio que tipo, se você tirar um ponto de Fúria e G3X, eu falo de verdade. Tirando o Real Elite, todo outro time que conseguir tirar ponto de G3X e Fúria é o jogo da Herói. vida, é herói. Porque eu vejo eles. O Real Elite também, pô. O quê? Também Quem é tira herói. ponto do Real Elite? Porra, não, se o É. Real Elite tirar ponto do É que eu Fúria, considero. Fúria. É que pra mim o elenco do. Tipo, o Real Elite não tá muitos degraus abaixo de elenco do que tá. prateleiras os outros. diferentes Tá. que Fúria de 3x Tá. com certeza. Não, Prateleiras não, diferentíssimas. isso sim, mas eu não digo tanto quanto os outros times. Esse Beleza, é o ponto. mas ainda é herói. Ainda é Pra herói. mim é o terceiro melhor elenco, tanto é que quase tirou um empate do G3X ali. Então, assim, Sem o Kelvin. Com o Emerson com o Crepioca. Pra mim, Não só sem o Kelvin, mas com menos um em campo. Que depois virou herói. então pra mim aí todo time aí que tá, é que o Real Elite também não tem mais como tirar ponto dos dois, né? Perdeu pros dois, então não tem mais essa possibilidade. Então, Fato. todo time que agora jogar contra esses dois e tirar ponto vai impactar demais nessa briga de meio de tabela. Vai. Seja por E um também na empate, briga do topo da seja- tabela, né? E de Fúria e G3X, quem perder ponto pra esse time de meio de tabela, esquece classificar em primeiro. Pra mim, o Desimpedidos aí pra mim é a posição mais fake. Enganosa. É um fake quarto lugar. Que O respeito dele- dos despedidos, cara. O dele tá na onde eu imagino, nem muito mais nem muito acima. Pra mim, o Real Elite agora é um elevador. Sobe. É um elevador. Se perder também é crise, porque não pode. Já deu a cota que tinha que perder. Pra mim, Só eles que tão- chega pressionado pra todos os jogos, né? Esse é o problema da Eu acho da que tabela só que pra eles mais tiveram. um jogo, na real. Se eles garantirem os 6 pontos, dependendo da questão de resultado, já dá uma acalmada no vestiário. Pra mim, esse jogo contra a Loud é um motivador a mais pro time continuar na subida. Foi muito importante essa vitória, por causa que a Loud não tem um time ruim, mas peca demais dentro de campo em sistema de criação de jogada, em marcação. Um time como a Loud, que tem a comissão técnica que tem um elenco que tem, não pode ser a segunda pior defesa do campeonato. Não pode ficar por um gol do Funkball, com todo respeito ao Funkball. Sem nenhum respeito ao futebol. Nenhum respeito, aparentemente, né, mano? Se você vê, a Loud é um dos melhores ataques e uma das piores defesas do campeonato. Tá Sim. empatado em gol com o G3X e 2 gols atrás da Fúria, e é a segunda pior defesa do campeonato. Então, quando a Loud Tá conseguir... muito dependente do Luquinhas, né? Porque além do Luquinhas, só o Iago e o Igor Roque marcaram gol. E o Exaú. É que o Igor Roque fez um gol que fez 4 gols numa rodada, né? Fez 3 e um que valeu 4. Foi o poker hat-trick ali. Mas pra mim a Loud tem que se achar. Eu acho que eles estão pecando demais em detalhes do jogo. Em muitos cartões. Tomaram muitos cartões bobos. Erros. Nossa, brincadeira os cartões ali contra o Nivelados. Erros bobos. No jogo contra o Real Elite parecia que era Loud que tava 0-2. Muito nervosismo pra atacar. Entregaram muito a posse. E é isso. Capim. Pô. Capim é uma das decepções em campo pra mim.
Não sei o que o John Vlogs vai fazer. É o time que, querendo ou não, é o time que tem o maior apoio de arena. Tem que corresponder. Ter torcida é da hora, é maneiro. Mas é uma pressão a mais pra quem tá jogando e tem que saber usar essa pressão ao seu favor. Fluxo. Perfeito. O Fluxo é um catado de bons jogadores. Não. É o PSG do Mbappé, Messi, Neymar, O PSG Sem do o Mbappé, Tuchel. o Messi e o Neymar. com o Zé Roberto. E o Funkball é o. Pô, eu tenho dó do Douglinhas, mano. O Douglinhas não é nem o wildcard, acho. E tá tendo que Não. carregar o time inteiro nas costas. Pra mim, uma análise fria da tabela é essa. A Fúria, por enquanto, o melhor time do campeonato. Melhor ataque, melhor defesa, incontestável. G3X vai melhorar o saldo quando o Kelvin entrar, isso é óbvio. O Kelvin é fora da curva. O Kelvin, se o Lelete tá umas 4 prateleiras acima dos outros wildcards, o Kelvin tá umas 5 do Lelete. E então é um jogador que faz muita falta pro G3X. E mesmo assim eles estão pontuando muito, estão fazendo dele, estão segurando os jogos. E pra mim essa é a minha análise mais completinha assim da tabela. Nivelados tem que Valeu. continuar e é isso, jogo de meio de tabela que vai definir quem vai ou não pros playoffs. Quem perder ponto contra Funkball, com todo respeito, quem perder ponto contra Fluxo, quem perder ponto contra Desimpedidos, é um passo atrás pra quem quer ir pro Mundial. Ligar o sinal de alerta. Ligar o sinal de alerta. Show. Valeu então. Valeu. Muito obrigado pela sua audiência. Não Calma. esqueça de. E, e os calma. palpites da próxima rodada? Ué, não é agora? No pré-rodada, pô. Ah, é verdade. É no vídeo pré-rodada. pré-rodada. É que já... Muito obrigado aí pela audiência. Lembre de deixar a curtida, deixe o seu comentário, compartilhe com seus avós, parentes, sobrinhos. Muito obrigado e até a próxima.